equilibrando um pouco. Vou deixar meu troféu muito querido aqui. E eu levo ele para onde eu vou. Claro que não o tempo inteiro, né? Mas eu gosto de levá-lo porque ajuda a materializar, né, algumas conquistas, né? Mas eu logo chego nela. Vou falar de algumas outras coisas antes. Para começar, eu queria começar com esse dado. 7,6 bilhões. É o número de habitantes que a gente tem hoje na Terra. Nunca houve tanta gente nesse nosso planeta. Três bilhões, 600 milhões, 90.148 mulheres. Bastante, né? Só que 25 a 36% dos empreendedores no mundo, somente isso, são mulheres. Três por cento do Venture Capital é direcionado para empresas guiadas por mulheres. 3%. E aí a gente ouve, inclusive de alguns investidores, que é bom investir em mulher, porque mulher dá mais resultado, a mulher tem um comprometimento diferenciado, é planejada, é organizada. Aquelas comparações, né? Seja para um lado, seja para o outro. Mas na hora do vamos ver, o que a gente vê é que, na hora de investir, normalmente são homens, né? E aí também tem uma outra coisa, a maior parte dos investidores também são homens. E aí eu convido vocês a pensar sobre isso. Por quê? Tem alguma explicação plausível? Tem várias. Mas tem alguma que seja justa? A gente acabou de ver aí, né, a AAL, que na época dela, fazendo um trabalho fantástico, inovador, né, tinha que se esconder por detrás das suas iniciais. E quantas de nós não nos escondemos, às vezes até de nós mesmas, no espelho? Não admitimos o potencial que a gente tem, os multipotenciais, e acabamos engolindo aquilo que nos é colocado desde, não é nem desde a de nascença, né? Mas pela cultura que a gente tem. Hoje a gente vive tempos diferentes que buscam essa equidade, né? E que bom que vivemos esse tempo. Mas não só viver nesse tempo, mas agir nesse tempo é importante. Porque não adianta a gente pensar nas várias explicações que existem, e a gente pode entender os motivos, mas eles não são justos. E é por justiça que a gente tem que fazer, e não só a justiça para com os outros, e sim para com a gente mesmo. Porque a igualdade começa conosco. Na nossa maneira de enxergar as coisas, de nos posicionarmos, de buscarmos. E aí, o pessoal da agência, que é muito querido para mim, me convidou do Vale do Pinhão, né? Me convidou para falar um pouquinho das minhas experiências, né, da minha trajetória, até que eu ganhei o prêmio, e para ver o que eu estou fazendo hoje, enfim, para compartilhar, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessas experiências para vocês entenderem de que maneira eu tenho buscado agir. E que, se servir de inspiração para alguém, eu já estou bastante realizada. Eu nasci numa família muito amorosa. Mas, além de amorosa, e de me dar um suporte fantástico
em tudo que eu quis fazer na minha vida, e que com certeza vão estar me apoiando em tudo que eu vou fazer, também me foi um exemplo fantástico. Tanto a minha mãe quanto meu pai foram empreendedores, e um sempre deu muito suporte para o outro. Nunca houve a questão de um tentar ofuscar o brilho do outro. Os dois sempre batalharam juntos por tudo que eles conquistaram, e hoje eu digo que o que eles conquistaram não é só o material, né? É tudo que eu e meu irmão nos tornamos, é tudo que a gente já vivenciou junto. E aí, falando do meu irmão, também outro empreendedor, fantástico, que tem aí uma trajetória brilhante, um futuro com certeza de bastante sucesso. Nós dois brincávamos muito quando pequenos, muito. E a gente começou eu sempre gostei de dançar, então hoje, além de ser especial por vários motivos, foi ainda mais especial ter a dança e receber uma flor. Meu pai adorava dar flor. E receber flor para mim é sempre como se eu estivesse recebendo dele. Mas eu adorava dançar, era isso que eu estava falando. E eu tinha lá, eu sou de Santa Felicidade, né, de origem italiana, tal. E eu costumo até dizer que eu só nasci aqui, porque a mistura não teve muito grande, foi só os italianos que foram se misturando ali. E aí eu gostava de dançar e tinham criado um grupo folclórico italiano lá no bairro. E meus pais sempre foram muito envolvidos com a comunidade ali, com o bairro, enfim, comerciantes dentro do bairro também. E aí a gente começou a dançar no grupo folclórico. Meu irmão, se soubesse que eu estou falando disso hoje, acho que ele me matava. Ele nunca foi tanto assim de dançar, mas a gente dançava sempre juntos, né? Nos primeiros ensaios, era uma delícia e tal, bem pequenininha mesmo. E teve um dia que o pessoal lá falou, olha, vocês não podem dançar sempre juntos, né? A gente vai ter que mudar de par, porque vai ter apresentação que um vai, o outro não. E no ensaio que isso aconteceu, me lembro muito bem que tanto eu quanto ele ficamos muito chateados. Muito. Porque era uma irmandade, literalmente, mas uma parceria, né? E era divertido fazer isso junto. Tanto que a gente até na piscina estava dançando. E aí, anos depois, a gente acabou saindo do folclore naquela época. Anos depois, eu voltei a ter essa vontade de participar do grupo folclórico. Eu via as apresentações e achava fantástico. Uma animação, uma integração daquele grupo. E anos depois, eu estava apresentando no Teatro Guaíra, tive também a felicidade de apresentar em Joinville. Que palco fantástico que é apresentar lá, né? Guaíra é maravilhoso, mas acho que a emoção de apresentar naquele festival é algo bastante... marca muito, é uma experiência muito marcante. E, na época que eu entrei no grupo folclórico, tinha todo um processo seletivo, não era fácil. Enfim, entrei e fui muito feliz aí por quase 10 anos dançando aí no grupo e tentando manter a cultura italiana. Acabei ganhando grandes amigos que se tornaram irmãos, enfim. E meu irmão ia assistir eu no Guaíra, enfim. Aí, um pouquinho mais para frente... fiz o vestibular, passei no vestibular, ótimo, né? Comecei a fazer administração. Só que meu irmão fazia turismo e ele falava tão bem daquele curso, e eu vivenciava um pouco do que ele experienciava ali, e eu queria fazer os dois cursos, já desde quando eu fiz o vestibular. Mas meu pai não deixava, porque eu iria ter que estudar de noite. E ele queria ainda me manter numa redoma, né? Ele queria me proteger um pouco mais. Mas eu queria. E eu não aguentei o não. Foi um ano inteiro, o primeiro ano da faculdade de administração,
que ele ficava dizendo que não, e eu tentei das mais diversas formas. E aí eu fiz uma carta para o Papai Noel. Já estava na universidade. E eu fiz essa carta pedindo para o Papai Noel, e era uma carta grande, ó, 4 páginas, frente e verso. Eu fiz essa carta pedindo para o Papai Noel e explicando os vários motivos pelos quais eu queria fazer 2 cursos. E eu entreguei para o Papai Noel, na verdade, na noite do dia 24. Obviamente, não era exatamente para o Papai Noel. Era para o meu pai. E ele se emocionou muito nesse dia. E a partir disso ele me deixou. Ele me apoiou. E aí eu me formei em 2 faculdades. Mas antes da formatura eu tinha um outro sonho. Aliás, a gente é movido a sonhos, né? Eu tinha o sonho de ir para a Disney. Não fui com 15 anos, né? Fiz festa, enfim, mas não tinha condição de ir para a Disney. Mas depois de um tempo eu fiquei sabendo que dava para trabalhar na Disney. E eu fiz por onde, corri atrás, fiz uma entrevista para trabalhar na Disney, não passei. E ao não passar, foi melhor do que ter passado. Porque eu acabei aprendendo muito mais, eu corri atrás ainda mais. No ano seguinte, eu fiz a entrevista de volta e fui trabalhar na Disney. Foi um sonho e continua sendo, porque, na verdade, eu tive a oportunidade de entender a importância de se realizar sonhos. E isso me tocou demais, para o resto da vida. Me tocou ao ponto de começar a perceber que isso é de extrema importância para mim e que é algo que eu quero, é a bandeja que eu quero carregar. Ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. E um pouco disso, acho que o professor tem essa... Não sei se é uma vocação ou se é um brilho, né, no olhar, de buscar fazer com que os alunos se tornem pessoas melhores e que realizem os seus sonhos e que façam acontecer. Desde o primeiro ano de faculdade, eu tinha o sonho de ser professora. E logo que eu terminei, fiz uma especialização, depois fiz o mestrado. Estava no meio do mestrado ainda, meu ex-coordenador me chamou que tinha uma oportunidade. Claro que ele já sabia que eu queria ser professora, né? E ele abriu as portas de uma nova realidade aí para mim. E eu comecei a dar aula, 2 anos depois eu estava coordenando o curso. 1 ano depois, coordenando um laboratório de eventos, que fez mais de 100 eventos durante 1 ano, só com os alunos trabalhando, os alunos fazendo acontecer, se realizando com isso. E não sei se vocês lembram, mas em cada uma dessas histórias, eu tive certos tropeços, mas eu comecei a aprender cada vez mais que se a gente tropeça, se a gente cai, a gente tem que levantar o mais rápido possível para seguir adiante. Com a felicidade de saber que naquele tropeço você não tropeça mais. Vamos errar erros novos, né? E aí, como a vida nos surpreende, né? Em 2017, no auge da crise, e a crise é uma combinação de choques, né? Vários choques aconteceram na minha vida. Em 2017, eu estava com o meu, agora meu noivo, né? Na época namorado, início ali de 2017, ele estava bastante doente. Meu pai estava com depressão. E eu fui demitida. Apesar de estar fazendo um bom trabalho, entregando mais do que a média. Decepcionante? Foi. Chorei? Chorei. Mas logo eu parei de chorar.
porque é só a gente olhar para o lado que a gente vê o quão grande é o nosso horizonte e o quanto a gente pode fazer, né, as oportunidades que a gente pode aproveitar. Então, eu estava confiante, eu sabia que em alguma coisa eu ia me reencontrar. E aí, início ali de 2017, ainda no meio desse turbilhão, tive uma certa epifania, estava fazendo acupuntura, que eu levava meu pai, estava fazendo, né, um tratamento, e aí eu fazia junto. E aí, em dado momento, eu pensei, puxa, eu acho que se a gente pudesse ajudar as pessoas a realizarem mais, a concretizarem os seus sonhos, isso iria ajudar tanta gente a, de repente, não entrar numa depressão, tanta gente a fazer, de repente, um planejamento melhor de vida, né? E a minha terapeuta fala que a gente sempre trabalha naquilo que talvez esteja mais precisando, né? E, naquele momento, eu me encontrava perdida. Eu estava num momento de redirecionar a minha carreira, a minha vida. E aí eu criei a Realize Hub. E a Realize Hub tem o propósito de ajudar a maximizar as realizações e os resultados. E aí, quando eu falo realização, é a realização de fazer acontecer, mas de se realizar com isso. E é nisso que eu acredito. É nisso que a gente desenvolveu aí uma comunidade de chatbots. Chatbots que ajudam as pessoas em várias instâncias a realizarem mais. Mas antes de chegar nisso, eu tinha uma ideia inicial que era partir para a parte de planejamento. E aí, para que fosse algo mais dinâmico, mais visual, né, seguindo aí as tendências do design thinking, enfim, a minha ideia era fazer um aplicativo de mapas mentais. Tem vários. Não com a metodologia que a gente desenvolveu, né? E, aliás, a gente testou essa metodologia de várias formas, só que a gente percebeu que acabava não sendo... a atração dele era mais difícil de encontrar. Então, a gente pivotou. Pivotou e surgiu a Liz. No meio desse caminho, começou a aparecer para mim ali divulgação do Prêmio Empreendedora Curitibana. E, puxa, não sei, né? Estava fazendo lá um programa de pré-aceleração no Sebrae e desenvolvendo a Realize. Pensei, poxa, vou colocar a ideia, né? Lá tem 3 categorias, uma delas é a ideia empreendedora. Não tenho nada a perder, o não já tenho, vamos tentar. E, no meio do caminho, a gente, inclusive, teve essa pivotada e redirecionou. Então, a gente queria, inicialmente, fazer com que as pessoas se planejassem e chegassem ao final desse mapa mental, né, na extremidade do mapa mental, e chegassem a ações específicas, e essas ações elas colocassem diretamente na agenda, e aí, colocou na agenda, sai executando, né? Então, transformar o planejamento em execução. E isso foi muito legal nos nossos vários workshops que a gente fez. Mas a gente viu que, testando essa ideia, o ideal era começar pela ponta e não pelo centro. Então, começar a ajudar as pessoas a lembrarem daquilo que elas tinham para fazer, fosse um compromisso profissional, pessoal, enfim, tinha gente que pedia para lembrar de tomar água, né? E aí que eu descobri que aquele negócio de 21 dias para reprogramar o cérebro funciona mesmo. Porque 21 dias depois, lembrando ela de 2 em 2 horas, ela já falou que não, já era um hábito, né? Então, olha que legal, fica aí a dica. 21 dias de persistência, você consegue ir reprogramando os teus hábitos. E aí, com isso, surgiu a Liz, que é uma secretária virtual, que atende por meio de chatbot, né? Ela é uma chatbot, uma personalidade que atende as pessoas. Ela é incrível, ela tem uma atração absurda. A gente divulgou para 4 pessoas no dia seguinte, e falamos, não queremos que, né, divulgue. No dia seguinte, tinha quase 40 pessoas pedindo para Liz atender. E isso só foi crescendo, e quem era a Liz naquela época era eu, né? Porque a gente
como boa startupper, né, tem que testar fazendo com o menor, não é necessariamente o menor esforço, mas um teste o mais enxuto possível, o mais rápido possível. E aí o que foi? Vamos comprar um chip, colocamos no celular e eu comecei a atender como Liz. Tinha gente que pedia para acordar de madrugada, as coisas mais variadas que vocês possam imaginar. Foi divertido pra caramba, aprendi demais. E, enfim, a Liz foi quem fez eu ganhar esse prêmio tão bonito e que me trouxe tantas oportunidades como estar aqui hoje conversando com vocês. Aliás, eu já aproveito para agradecer. Depois da Liz, que a gente começou a ver que a Liz tinha algumas dificuldades, né? A gente não desistiu da Liz, pelo contrário, a gente continua trabalhando com ela, mas as mesmas dificuldades que a gente tem são as que o Google tem, que também, né, tem assistente, enfim, mas também está aí buscando solucionar algumas coisas. Não quero me comparar com o Google, né? Mas se eles estão com dificuldade, imagina a gente. Mas nós estamos correndo atrás. Quem sabe aí a gente surpreende eles antes. E surgiu nesse meio tempo, né? E aproveitando as experiências ali dos contatos que eu atendia da Liz, as pessoas pediam bastante coisa com relação a restaurante, fazer reserva, pedido. E aí surgiu aí uma possibilidade. A gente criou o Augusto. Esse é o segundo filho. O Augusto ele veio para atender os restaurantes. Ele é um atendente virtual de restaurantes. O garçom que vai atender a pessoa antes mesmo dela sair de casa. Você pode fazer o pedido. Vou falar da Bio. A pessoa está no Nex, por exemplo, e está lá trabalhando, está numa reunião e quer fazer um pedido para a Bio, por exemplo. Se o Augusto atende na Bio, a pessoa faz o pedido para o Augusto e ele avisa quando o pedido está em andamento ou quando ele ficar pronto, né? Aliás, ele avisa as duas coisas, e a pessoa simplesmente atravessa a rua e está ali para comer. Não precisa ficar esperando ficar pronto o prato, não precisa ficar na fila para fazer pedido, não é o caso da Bio, mas em alguns lugares que você precisa ficar na fila, esperar o pedido ficar pronto, né? Então, a gente acabou resolvendo algumas demandas e entendendo também o nosso cliente, no sentido de fazer com que ele não só tenha um atendente, mas que vai atender várias outras demandas dentro das redes sociais e assim por diante. Depois veio o Francisco. Aliás, o Augusto ele está numa fase hoje de tração, né? Então a gente está ampliando aí o número de clientes. E aí depois vem o Francisco. O Francisco ele é um voluntário social. Ele ajuda as ONGs e entidades sem fins lucrativos a atenderem as pessoas via Facebook ou outras redes sociais. E ele é uma ideia fantástica, ele é uma ideia bonita que busca trazer, inclusive, uma rentabilização para essas entidades, o que eu acho bastante nobre. Mas esse mercado também é um pouquinho difícil de trabalhar, assim como o de restaurante, né? Que a gente tem aí alguns entraves com relação a as pessoas aceitarem a parte digital, né? Tem alguns negócios que não são ainda tão digitalizados ou virtuais. E, enfim, depois disso eu conheci uma jornalista, Bianca Ogliari, e ela me trouxe uma causa. Ela me trouxe o livro que ela fez para falar do melanoma. Melanoma é o câncer de pele que mata uma pessoa a cada 10 minutos. E, ao saber, claro, infelizmente, ela tem o melanoma e já num grau muito avançado, ele tem pode ter 4 graus. Se a gente pega nos 2 primeiros graus, a chance de reversão, de cura, de 90%. Porém, no 3º e 4º grau, não tem mais chance, né? É metástase e questão de tempo. E ela estava indignada, né, pela falta de conhecimento das pessoas com relação a isso.
e da prevenção que a gente pode fazer. Assim como tem campanha de câncer de mama e de outras campanhas, né, a gente pode fazer o mesmo pela nossa pele, o nosso maior órgão. E aí surgiu a Mel, que é um chatbot também, e que está disponível no mel.care, fica à disposição aí de todos que puderem e quiserem usar e divulgar, para que todos nós possamos cuidar da pele. Ela atua por meio de uma regrinha chamada ABCDE e ajuda a pessoa a autoanalisar as suas pintas. Aí vocês devem estar pensando, eles querem pegar o lugar de dermatologista. Não. Cada um no seu quadrado. O dermatologista, ele é extremamente importante. O que a gente quer é só salientar a causa, né? E aí, a partir disso, trazer uma consciência e fazer com que as pessoas vão ao médico. Seja ao dermatologista ou, às vezes, até ao oncologista, se for o caso. E ela indica, né, para ir. Então, esse é um outro chatbot. Mas vamos voltar aí para os 7,6 bilhões. 7,6 bilhões de pessoas. 7,6 bilhões de pessoas que, assim como vocês, como eu, têm dias bons, dias ruins, felicidades, tristezas, necessidades, dores. Dores. As dores que o mercado muitas vezes está clamando e que às vezes a gente não vê. Essas dores são oportunidades. Essas dores, eu falo por dor, a questão da demanda, né? Aquilo que as pessoas precisam, que chega a doer ao ponto de as pessoas pagarem para que você resolva. E aí existe milhares de oportunidades, basta a gente ouvir e entender as pessoas. E aí eu deixo o meu convite para vocês. Vamos realizar juntos. Se vocês acreditam que as pessoas podem deixar o seu legado, ajudando outras a realizarem mais, se vocês têm ideias para fazer isso acontecer, venham conversar comigo, vai ser um prazer, no mínimo, dar uns pitacos, apoiar, que foi o que eu consegui receber de muita gente dentro desse ecossistema aqui de Curitiba, que é fantástico, pelo qual eu parabenizo o Vale do Pinhão, e eu agradeço por tudo que eu já pude receber.